Hoje nós vamos falar, dar uma pincelada assim, da história do Espiritismo. Porém, vocês já perceberam, não sei se que o Espiritismo ele é muito forte aqui no Brasil, certo? Obviamente, principalmente no século XX, ele se desenvolveu bastante no Brasil. No resto do mundo, ele tem, nas últimas décadas, se alastrado mais, graças a muitos missionários brasileiros e, claro, também alguns outros em países, principalmente latinos, né? Você vai ver que ele não é muito conhecido nos Estados Unidos e até mesmo na Inglaterra. Porque nós temos, na verdade, quando vocês pegarem livros mais antigos sobre espiritismo, talvez vocês já tenham visto, até agora no português, edições novas, está se usando, por exemplo, existe um livro que vai ser a base hoje do nosso estudo, da nossa aula, chamado História do Espiritismo. Quem escreveu ele foi um senhor muito famoso, chamado Arthur Conan Doyle, que nada mais é que o autor de Sherlock Holmes, né? Esse médico, escritor famosíssimo, né? Ele foi espírita, mas não se usava o termo espiritismo. Não era tão comum. Mesmo depois do desencarne de Kardec, em 1869, ainda assim o termo espiritismo não era tão conhecido globalmente como é hoje. A história do espiritismo, na verdade, se não me falha a memória, era história do espiritualismo. Porque o fenômeno mediúnico, que se alastrou no século XIX, a partir de 1848, começou nos Estados Unidos, onde justamente o espiritismo não é muito conhecido. Mas vocês já devem ter visto alguns filmes, tipo, existe, não um filme de terror, existe um filme eles chamam de paranormal lá, mas vamos chamar de médico, nosso termo, né? Um médium muito famoso, James Praga, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, que lá é muito comum, e talvez vocês viram até em outros filmes, o médico que está aqui num palco, tem pessoas como vocês sentadas, e ele, estou escutando agora um nome tal. Tem alguém aqui que conhece esse nome? Eles têm muito disso, dessa apresentação pública da mediunidade nos Estados Unidos. E esse fenômeno começou lá nos Estados Unidos, né? Se alastrou, começou com uma determinada família, logo pareceu, como se fosse um contágio de gripe, né? Uma gripe espanhola mediúnica. Começou a surgir muitas famílias tendo fenômenos mediúnicos. Isso começou nos Estados Unidos. E foi se alastrando. Foi chegando à Europa também, surgindo vários médiuns. E esses médiuns, na verdade, não é que surgiram só a partir daquele momento, da metade do século XIX. Sempre existiu mediunidade. Em todos os tempos, em todas as épocas, em vários lugares do planeta. A gente já vai dar uma pincelada sobre isso. E esse fenômeno, mas essa mediunidade em termos coletivos, vamos dizer assim, muitas pessoas, muitos médiuns aparecendo ao mesmo tempo, se deu um nome, e teve, claro, implicações até filosóficas, religiosas, não tão filosóficas, porque foi espaços, cada médium dava a sua interpretação do que sentia, do que experimentava de percepção extrasensorial. Não havia uma organização, como uma igreja, né? Que define um rumo de visão filosófica. Era totalmente espaçado. Cada médium escrevia um livro através de espíritos, porque os espíritos nada mais é que as almas dos seres humanos fora da carne. Ou seja, são pessoas em outra realidade. E eu, fora do corpo físico, claro, fora dos ditames da carne, eu passo a ter uma determinada visão. Isso pode ou não me modificar. Eu posso perceber, poxa, a vida continua realmente. Nossa, então Deus existe, tudo. Ou eu posso continuar a ter os meus mesmos limites,
os mesmos vícios, as mesmas formas de comportamento, de pensar do outro lado. Ou seja, eu posso chegar para você, você é médium, pode ser que você me escute de forma literal, pode ser que você só capte ideias que eu estou tentando transmitir. A mediunidade é um termo muito genérico. Existem vários graus de mediunidade, tá? Existe o médium que escuta a voz, existe um médium que a gente chama de intuitivo, que tem uma percepção das ideias que vão chegando na mente dele, e com as ideias ele vai botando no papel com as suas palavras. Existe o médium que entra num transe, que não domina o seu braço, como do Chico Xavier, lembram? E a mão vai escrevendo a revelia da sua consciência. São detalhes que a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai se aprofundando, tá? No decorrer do curso. Vou dar umas pinceladas para vocês terem essa noção, tá? Então, o que acontece? Essa mediunidade ostensiva se deu o nome de espiritualismo moderno. Esse era o termo que era usado antes de Kardec. Mesmo depois de Kardec, continuou a existir o espiritualismo moderno. Porque o Kardec ele fez uma coisa fenomenal. Ele pesquisou vários médiums, com as mesmas perguntas. Ele elaborou perguntas, ia lá num determinado médium e perguntava para os espíritos que se manifestavam através daquele médium. Ele mandava, às vezes, perguntas para outros correspondentes, outros amigos dele, ou ele ia para outros locais e fazia as mesmas perguntas para outros espíritos, outros médiuns. Porque ele já havia percebido, na capacidade intelectual dele de observação, porque ele foi um pedagogo francês muito famoso. Ele percebeu que os espíritos não sabem tudo. E aí que está o problema de nós. Nós costumamos fazer isso. E no espiritualismo moderno costumava acontecer muito isso. Espíritos falavam tal coisa, as pessoas acreditavam naquilo e consideravam aquilo como a verdade única. E o Kardec percebeu que não era bem assim. Ele juntou toda essa calhamaço de documentação, comparou as respostas que eram parecidas nas ideias, no raciocínio, ele as manteve, e as que eram muito diferentes, opostas, ele descartava como uma opinião pessoal, não representava uma visão coletiva do plano espiritual. E assim ele foi elaborando o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Foi dessa forma que ele fez. Então, um trabalho bastante extensivo e exausto ao mesmo tempo. Mas isso eu estou falando essa pincelada para vocês terem noção do trabalho do Kardec. Então, ele criou o termo espiritismo para diferenciar já do que existia do espiritualismo moderno. Ou do espiritualismo, que o termo espiritualismo abarca todas as religiões. Ou seja, tudo aquilo que não acredita no materialismo, que é contra a visão materialista, é espiritualismo. O espiritualismo moderno é esse fenômeno de manifestações de espíritos, ou mediúnicas, de forma coletiva que aconteceu nesse período. Deram a denominação de espiritualismo moderno. E espiritismo é a pesquisa de Allan Kardec, as respostas que os espíritos forneceram através de vários médiuns, e ele denominou isso de espiritismo. Tinha um corpo de doutrinação, que não acontecia até então com o espiritualismo moderno, onde cada médium dava a sua interpretação das coisas, cada espírito se manifestava, dava a sua interpretação, e não havia como é que se diz? Uma ideia comum. Não havia um entendimento comum dentro do espiritualismo moderno. Mas a mediunidade, como falei, não surgiu ali em 1848. Era algo que está presente há muito tempo. A ideia de vida após morte, nós já encontramos desde a época dos nossos antepassados nas cavernas, que foram encontrados em posições fetais colocadas após o seu desenlace material, objetos, peles, ferramentas, dentro das suas tumbas ali de pedras. Para quê? Para que eles pudessem utilizar no outro lado,
A gente encontra isso ainda mesmo no império fabuloso que foi o Antigo Egito. O que eram as pirâmides, desses sarcófagos enormes? O faraó, ele era enterrado na pirâmide com seu ouro, ferramentas, animais de estimação, criados, escravos, eram mortos para serem colocados juntos com eles. E muitas vezes até esposas passavam a ser mortas, ou as concubinas, né, para ficarem junto deles no plano espiritual. Mas essa realidade dessa crença que existia alguma coisa ali está muito presente desde o Egito, que é o livro dos mortos. Existia o deus Anubis, se não me falha a memória, que era quem controlava essa passagem, a morte, a passagem de um plano para o outro de existência. A gente vai encontrar na mitologia grega o Hades, né, o Hades lá, o deus do submundo, onde existem várias histórias. Acho que se não me engano, Orfeu, que desceu ao submundo para buscar a sua amada de volta, que havia sido morta ou envenenada. Vários estágios. Vamos encontrar na Idade Média o livro Comédia Divina, que não tem nada a ver com a comédia que a gente entende hoje. Comédia era no sentido antigamente de drama. Podia ser algo alegre, como podia ser algo triste. Era nesses dois sentidos. Então você vê hoje a Comédia Divina de Dante Alighieri, é uma narrativa em que ele diz, esse clérigo, que em determinados momentos, em sonos, em transes, ele era transportado para regiões que ele denominava, de acordo com a cultura dele, que era católica, né, como o purgatório, onde ele narrava as várias fases que existiam dentro do purgatório, o inferno, onde ele colocava os vários níveis de inferno, e por fim o céu, em que ele é levado para o céu para ver o céu, né, que não é tão impactante quanto as cenas fortes que ele narra dessas regiões de sofrimento, que nós conhecemos através da literatura espírita como umbral, né, denominado nos livros de André Luiz, que nós absorvemos essa visão do André Luiz, né, como regiões umbralinas, regiões de sofrimento, que não tem, na verdade, um local específico, mas sim são áreas, dimensões, em que se juntam espíritos com algum tipo de afinidade ou algum ponto de conexão, em que passam a vivenciar, sejam as suas dores, os seus sofrimentos, suas formas de se comportar de forma coletiva. Nós vamos encontrar na mitologia romana, o Cícero, que foi o grande poeta romano, teve uma influência enorme na nossa língua, que tem como base o latim, já falava que um amigo dele se comunicava com mortos. Voltando antes disso, lá na Grécia, a gente vai encontrar o terrível cientista dos alunos do estudo fundamental e médio, Pitágoras, né? Aquele bendito do Teorema de Pitágoras, que já narra que ele acreditava em reencarnação, inclusive ele afirmava que ele lembrava de várias vidas dele. Ele havia construído uma mesa, onde ele usava essa mesa para se comunicar com mortos, se assemelhando à ideia, não o instrumento em si, ao que nós vamos ver as chamadas mesas girantes, ou mesas dançantes, que vão surgir de forma coletiva, vão se alastrar essa ideia das mesas girantes ou dançantes no século XIX, em 1848, a partir de então. Então Pitágoras já tinha isso. Sócrates, o grande pai da filosofia, acreditava na imortalidade. Inclusive, comumente é narrado Sócrates conversando com o seu gênio invisível. Ele disse que tinha um daimon, né? Demônio não tinha a conotação pejorativa que se tem hoje na Idade Média para cá. Daimon seria qualquer espírito, seja bom ou seja ruim. Era uma denominação para
para isso. E ele tinha constantemente, ele falava um gênio, um daemon, que lhe acompanhava e muitas vezes lhe orientava, né? E aí, a gente podia dizer que Sócrates, esse homem com um intelecto exorbitante, então possuía esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido, né? Gostaria de ter esse tipo de esquizofrenia, então, né? Se fosse para ter o intelecto desse homem. Platão, que foi o seu discípulo direto, nos seus livros, vai narrar o conceito de mundo das ideias, onde ele dizia que aqui, onde a gente acreditava que era o real, era meramente uma cópia do mundo das ideias. Tudo no mundo das ideias se formava lá primeiro para se materializar nesse plano de existência. Claro, mais ou menos dentro desses conceitos. Então, vocês veem que essa ideia de espíritos, de imortalidade, de comunicação, não é nada algo novo. Está presente no panteão de várias civilizações. A gente nem falou de todas aqui, né? Vocês, obviamente, já devem ter ouvido falar de William Shakespeare. Na sua época, escrevendo seus livros, vão ter Hamlet. Hamlet é a história do rei que é morto e o príncipe fica em profunda depressão e aparece quem? O espírito do próprio rei, que não fala, mas vê um rosto de agonia. O príncipe vê o espírito de seu pai em agonia e percebe que ele havia não morrido por morte natural, mas sim assassinado. Ou seja, a ideia de que espíritos existem e se comunicam é muito, muito antiga, se perde na escuridão dos tempos. Não é algo novo, não é criação do espiritismo. Porém, houve médiuns, muitíssimos, inclusive a comunicação com espíritos está presente na Bíblia. E pasmem, no Velho Testamento ainda. Mesmo com a famosa proibição de não falar com os mortos, que Moisés teria predito, que não dá para a gente entrar em discussão nessa questão, porque naquela época há de se perceber que os hebreus vieram de várias gerações de uma cultura egípcia, onde havia presente um panteão, um número imenso de deuses, haviam rituais, comunicações, haviam comunicações com mortos também no Egito, obviamente, já falei anteriormente, né, dos livros dos mortos, era algo perfeitamente assimilável na mente egípcia, por correspondência na mente dos hebreus que viveram como servos dos egípcios durante muito tempo, conforme as narrativas históricas bíblicas. O rei Saul, muito tempo depois, mesmo se dizendo essa proibição, poderemos discutir em outro momento, o rei Saul foi procurar uma pitonisa. Pitonisa é o termo que se usa na Bíblia para o que nós conhecemos como médiuns, pessoas que se comunicam com espíritos. Algumas traduções, edições bíblicas, botam o termo espírita, só que o espiritismo só surgiu em 1857. Como é que pode estar na Bíblia o termo espírita? Alguns usam o termo bruxa, mas não é pitonisa de Endor. Seria um termo mais adequado para a época. Saul procura a pitonisa porque ele quer falar com o profeta Samuel, que já havia morrido alguns tempos antes. E essa pitonisa, ele se disfarça, o rei Saul, porque ela sabe que ela não iria evocar o profeta Samuel, com medo do rei, de alguma retaliação pelas leis. Convoca e se apresenta Samuel, o profeta, e conversa com o rei Saul. Está lá presente esse fato mediúnico na Bíblia. Então, e há muitos outros fenômenos mediúnicos presentes na Bíblia. Você vê que então, essa comunicação ela é universal. Mas, para fins de estudar a história da nossa doutrina, que é o Espiritismo, é-nos interessante começar a estudar alguns precursores, ou seja, pessoas que antecederam o Kardec, que foram importantes, não em termos globais, mas foram importantes como
um início, uma preparação do terreno, de certa forma. Que seriam pessoas, médiums, que tiveram vamos dizer assim, uma propaganda, uma abrangência maior da sua mediunidade em relação aos olhos do público, que gerou certos livros, porque haviam os psicógrafos já desde aquela época, e um desses, que é do século XVIII, ou seja, 1700, ele faleceu dia 29 de março de 1774, por aí. Foi na década de 1770 para frente, um pouquinho. Com uma certa idade. É o Emanuel Swedenborg. O Emanuel Swedenborg foi um sueco. Foi uma das mentes mais brilhantes da sua época. Era um daqueles gênios que nascem de tempos em tempos. Ele estudou tudo de quanto é ciência. Ele trabalhou muito para a realeza da Suécia, obviamente. Desde a parte militar, desenvolveu, inclusive, na época, uma metralhadora pneumática. Trabalhou na parte de astronomia. Trabalhou no estudo de anatomias, biologia. E, claro, de acordo com os conhecimentos da época. Mas foi considerado uma das mentes mais brilhantes de sua época. E quando ele estava mais ou menos... Opa, pausa. Ele perdeu o pai, aquilo abalou ele, e ele começou a pesquisar um pouco mais sobre a realidade e a imortalidade do ser. Mas, sempre pesquisando, e uma pessoa desse calibre, né? Quando pesquisa, pesquisa muito, né? Mas somente quando ele tinha por volta de 55, 56 anos, só com essa idade, já um nome respeitabilíssimo, na Suécia, sem dúvida, e pelo mundo também, que ele teve umas manifestações. Ele estava jantando, escutou uma voz que, na visão dele, por ter uma formação católica, era de um anjo. Olha, não coma muito hoje. Tudo bem, ele seguiu. À noite ele teve um desdobramento. Se apresentou um espírito, falou que eles iriam começar a mostrar para ele uma outra realidade. E ao longo de uns 26, 27 anos, até o seu desencarne, ele teve vários desdobramentos, ou seja, o corpo dele adormecia, ele saía em espírito e gravava essas lembranças dessas viagens espirituais que ele fazia. Lá ele viu, então, foi mostrado para ele regiões, novamente como do Dante Alighieri, regiões de sofrimento, regiões mais de bonanças, né? Ele acabou escrevendo vários livros em cima disso, muitos inspirados espiritualmente, com a visão dele. Ele considerava que esse espírito era o espírito de Jesus, que vinha se manifestar para ele, dentro da visão dele. Porque assim, os espíritos, eles vão se manifestar de acordo com o nosso conceito. Você acredita num anjo de asas, você vai ver um anjo de asas. Não necessariamente que ou seja assim. Né? Não há necessidade de asas para estar planando um espírito. Né? Hoje, mais do que nunca, se vocês dissessem para os seus avós naquela época, vocês teriam um trem que levaria 500 pessoas dentro e ele iria flutuar sobre os trilhos, ele ia achar que vocês eram loucos. Não é possível. Esse trem deve ter asas para poder voar. Mais ou menos nesse sentido. O que a gente desconhece, a gente tenta adaptar para dentro dos conceitos, dos conhecimentos que a gente tem. Normal, não tem problema. A gente tem que saber respeitar o grau evolutivo de cada um. Não tem como você querer explicar física para uma criança de 8 anos. Química. Né? Em termos de um grau de nível universitário. É impossível isso. Ela não vai ter abstração para compreender isso. Pois bem, o Swedenborg, então, ele escreveu vários livros. Falou que o céu ele não é um céu único, que ele tem várias esferas, aí entra dentro da numerologia, aquelas famosas 7 esferas, que à medida que a gente evolui, a gente vai indo para esferas mais elevadas.
com base numa lei de evolução, que é algo que a gente vê adaptado aos conceitos que o espírito passava para ele, mas também que ele conseguia absorver, porque o médium, gente, ele não é um lápis sem vida. Ele tem uma experiência de vida, ele tem os conhecimentos intelectual dele, psíquico. Nem sempre a mensagem é traduzida 100% como o espírito quer. Não existe isso, não é um telefone, literalmente, que possa, eu digo, olá, tudo bem, e ele vai falar olá, tudo bem. Às vezes ele pode falar um oi, como vão, em vez de um olá, tudo bem. A ideia é a mesma. As palavras são diferentes. Porque ele capta, às vezes, o médium a ideia e transmite com as suas palavras. Não tem problema. Perfeito. Mas, às vezes, quando uma ideia é muito forte, por exemplo, o Espírito fala, não devemos praticar a violência. E a pessoa é um ativista, por exemplo, um jainista. Jainista é uma dos ramos de religião na Índia, em que eles são totalmente contra qualquer tipo de violência, inclusive a qualquer tipo de ser vivo, nem uma barata. Então, não se venderia pesticida lá para eles. Então, vamos dizer, se o médium fosse um jainista, ele poderia interpretar isso como uma validação. Não, eu estou certo, se a cobra vir me morder, eu vou deixar morder, mas eu não vou machucar ela. Compreende? O Espírito não falou nada disso, ele falou que realmente nós devemos ser pacíficos, não devemos ser violentos. O médium, por causa de uma mentalidade, um conceito muito radical que ele tem, ele pode pegar aquilo de forma... Não é que ele faz isso por vontade própria, por sacanagem, desculpa a expressão. Mas lhe vem à mente a ideia do espírito abraçado com seus próprios conceitos. Então, precisa-se o quê? Que o médium se eduque, muitas vezes. Ele consiga, aos poucos, se exercitando, analisando, aceitando as críticas de outros que analisam a sua psicografia, a sua psicofonia, que é o ato de falar, para que, aos poucos, ele vá diminuindo essa carga de psiquismo que é dele, junto com a mensagem. Essa carga que é dele, junto da mensagem, a gente chama um nomezinho, chamado animismo. É diferente de mistificação. A mistificação é quando a pessoa faz com intenção de fraudar, de enganar. O animismo não é um engodo. Faz parte da vivência daquele médium, do jeito de ser dele. É normal. Toda mediunidade começa com uma carga enorme de animismo junto dela. Faz parte, é natural. Não tem como você chegar numa mediunidade mais amadurecida sem você passar por isso. E você pode permanecer naquele estágio primário se você não se autoanalisar, não se estudar, não aceitar críticas, não compreende? Isso é educação mediúnica. Estou dando uma pincelada mais à frente para vocês terem ideia e irem perdendo um pouquinho de alguns conceitos populares que a gente tem a respeito do médium. É um assunto que a gente vai falar especificamente sobre animismo quando chegar a hora. Mas agora vocês já estão conhecendo que existe uma palavrinha chamada animismo. E que não é, como no passado acontecia em centros espíritas, isso é uma mensagem anímica, como se fosse um pecado, algo terrível. O animismo faz parte. Aí é que é a questão. E o médium tem que compreender isso, aceitar isso, saber que é assim, para que ele também não fique, como se diz, com orgulho ferido. Faz parte, é naturalmente que seja assim. Durante muito tempo, quando eu era mais novo, eu li muitos livros de um espírito hindu chamado Ramatiz, que muitos espíritas não se agradam desses livros. Eu gostava muito, mas o Hercílio Mas, que foi o médium que mais tempo teve contato com esse espírito, que escreveu muitas obras, claro, por ser hindu, o Ramatiz, se vocês não sabem, o hindu ele não come carne, ele é vegetariano, e o Hercílio Mas também era vegetariano, só que ele era um vegetariano chato, ele era radical. E aí você vê claramente na obra dele, que quando o Ramatiz falava sobre vegetarianismo, mudava o tom da conversa, se tornava um pouco mais
forte, mais contundente essa questão. Você vê ali que há uma influência no conceito através do médium. Isso não tem problema nenhum. Não é por causa disso que eu vou descartar todos os outros informações contidas na obra. Vocês, como espírita, esse é o objetivo do curso, vocês têm que ter aptidão de conseguir analisar isso, de perceber que isso é um processo natural e que as coisas não funcionam como um interruptor de tomada, tudo ou nada. Não existe isso. Nós não somos assim. Quem é bom plenamente? Quem é mal plenamente aqui? Nós somos uma onda do mar. Em dias nós estamos mais acima, um pouco mais abaixo, e nós vamos caminhando dentro desse patamar. Só que essa onda ela é uma espiral. Tem determinados momentos que a gente vai aprendendo, a gente vai dar salto. Agora a onda já está mais aqui em cima, mas continua com altos e baixos. Mas o baixo daqui já não é tão baixo como era antes. Isso é um processo natural, a gente não pode ser radical. Mas nós viemos de uma cultura secular, nas nossas vivências múltiplas, ao longo da linha histórica da humanidade, acumulando essa visão de tudo ou nada. Nós somos intolerantes, bastante. Né? Nós não conseguimos ainda conversar sobre ideias opostas de forma civilizada. Quando é muito oposto, que nos toca muito, numa ideia que nos é muito cara ao coração, nós se tornamos violentos. Pode não ser uma violência física, muitas vezes, porque a máscara social não deixa, mas com certeza uma violência mental, no mínimo. Isso acontece. Nós temos que compreender que faz parte do nosso tratado. E então, nós tivemos o Emanuel Swedenborg, que teve uma influência muito grande. Ali no finalzinho, quando ele desencarna, finalzinho do século XVIII, indo para o XIX. Ele teve uma influência grande, que tanto que vai ter uma filosofia doutrinária na Europa, claro que é um aglomerado de estudos também de outras linhas de estudos, chamado Teosofia, que é da Madame Blavatsky, que vai ter uma influência muito forte, o Emanuel Swedenborg, os estudos dele sobre ela. Mas é outra história. Está em fase de processo o surgimento do Espiritismo. Isso eu quero que vocês compreendam. Esse relógio está certo? Não, assim você... É isso mesmo? Ah, então tá. Então, tá bom. Tenho mais 20 minutos. Olha só. Então está surgindo essa mediunidade. Surge mais ou menos ali, também no século XVIII, um cidadão que daí não é uma questão, vamos dizer assim, dessa mediunidade que a gente conhece comumente. O nome dele é Anton Mesmer, que é o pai do nosso passe, o chamado magnetismo. O Anton Mesmer vai difundir a questão da cura através das mãos, de técnicas que ele estabelece na sua época do magnetismo na Europa toda. Tanto que o Kardec, que o nome dele é professor Rivaio, Hipólito Leon Denizar Rivaio, isso, Hipólito Leon Denizar Rivaio, é um grande estudioso, antes de conhecer as chamadas mesas girantes, que já vou falar um pouquinho delas, se der tempo, senão vai ficar na próxima aula. Estuda muito magnetismo, se torna um grande magnetizador. O Anton Mesmer, o que acontece? Começa a difundir, e isso se difunde na Europa toda e atravessa o Atlântico, chega aos Estados Unidos, onde várias pessoas começam a estudar e a apresentar em público o magnetismo, cujo esse magnetismo vai dar origem, décadas depois, ao que vocês conhecem muito bem chamado como hipnotismo. Primeiramente, ele dá origem à sugestão mental, que se percebe que algumas pessoas, eles aplicam magnetismo, além de curar, algumas pessoas, o magnetizador, depende, vamos dizer, da intensidade que ele possuía dessa capacidade magnética, não tem nada a ver com imã,
Nada a ver com o campo magnético da Terra, apenas, infelizmente, o nome é o mesmo, que dá essa confusão. Mas vamos dizer que seja um magnetismo biológico. Essa energia, né, voltada do sistema biológico, que transpassa os limites físicos, aplicando em algumas pessoas, elas entravam em catalepsia, ficavam duras. Você sabe, já viram aquelas sessões que fazem de apresentações hipnóticas, que botam a cabeça de uma pessoa e as pernas, e a pessoa vira uma ponte durinha? Isso vocês vão encontrar. Ou seja, o hipnotismo, mas sem usar a sugestão da fala, através de uma concentração mental, de uma imposição de mãos. E vários começam a fazer essas atividades, se apresentando, ganhando um trocado, outros para estudo. Começa a surgir vários e vários. Aos poucos se percebe que algumas pessoas, quando entravam em transe, não se sabia por quê, passavam, mesmo de olhos fechados, a ter uma percepção muito melhor do que quando com os olhos físicos. Algumas viam coisas além das paredes do recinto que estavam, que é a chamada clarividência, ou vidência, como se chama, na parapsicologia de clarividência. Viam ao longe. Outras começavam a falar de coisas, de assuntos que não tinham nenhum domínio, nenhum conhecimento, que lembrem-se vocês, estamos falando agora do século XIX, onde o analfabetismo imperava. Mal e mal se sabia escrever, sabendo escrever o nome, ler alguma coisa, já era alfabetizado. Não existiam escolas como existem hoje. Estavam começando, as escolas de estudo eram os monastérios. Então a pessoa acabava indo para ser padre para poder estudar e ter uma chance de sair, de repente, de uma pobreza extrema. E algumas escolas particulares que daí não poderiam abrir, obviamente, ao público carente, tinham que abrir a pessoas porque necessitavam de dinheiro para manter suas despesas. Numa dessas cidades, havia um rapaz, uns 16, 17 anos, chamado Andrew Jackson Davis, de família muito pobre, se mudaram várias vezes, não teve oportunidade, estudou pouquíssimos anos na escola, justamente por causa dessa modificação. Era aprendiz de sapateiro, para poder dar um sustento à família. O pai era alcoólatra, a mãe, sim, era religiosa, mas ele era uma pessoa, vamos dizer, de pouca escolaridade, rude. Mas ele escutou, a fama do magnetismo tinha se espalhado, até chegou a escutar umas palestras, tentou alguns experimentos, mas não foi bem sucedido. Numa dessas, William, que era um alfaiate na sua cidade, viu que num desses senhores que faziam apresentações públicas do magnetismo, e o Andrew Jackson Davis estava presente novamente, conseguiu finalmente botar o Davis em transe. E ele falou algumas coisas que foram interessantes, além da capacidade normal dele. O William percebeu isso e, como ele estudava magnetismo, convenceu o Andrew Jackson Davis a tentar mais experimentos. Então o Andrew Jackson Davis era um médium só que para ele entrar em transe ele precisava de um magnetizador. Isso era muito comum no início do espiritismo, no início do espiritualismo moderno. Magnetizadores botando pessoas em transe para se comunicar com espíritos. Nos seus transes, o Andrew Jackson Davis conseguia enxergar os órgãos internos das pessoas. Ele narrava que os órgãos internos emanavam certa luz, e onde estava a doença ou algum problema de saúde, a luz era mais opaca, ou algum tipo de coloração diferente. Aonde ele conseguia receitar ervas, remédios para aquela doença. Mas ele não tinha conhecimento disso. Escreveu várias obras de cunho filosófico, muito à frente da sua capacidade mental, aonde o próprio o criador do Sherlock Holmes, né, Sir Arthur Conan Doyle, falava que realmente as obras tinham um cunho muito avançado para a época. Isso agora nós estamos no comecinho ali do século XIX. Quase na metade do século XIX.
Há uma narração dele que em determinado momento, por volta de 1844, ele entra num transe e não se dá a entender se ele realmente foi de corpo físico, mas eu deduzo que foi em desdobramento. Ele foi levado, ele se sentiu transportado, arrancado, levado, levitado, diz ele, a torno de 400 quilômetros de distância, a um outro monte que fica numa localidade muito longe de onde ele estava, onde ele encontrou dois senhores. Um era Galeno, o grande médico do passado grego, e o outro era o próprio Emanuel Swedenborg, que eu falei para vocês anteriormente, em espíritos. Onde ele diz que ali ficaram uma tarde toda conversando, eles lhe orientaram, lhe ensinaram muitas coisas, e diz que a partir daquele momento ele teve um desenvolvimento intelectual muito maior do que até então. Mesmo não tendo tido a escolaridade humana, ele viveu até por volta dos seus 80 e poucos anos, terminou ganhando o pão do seu dia com uma livraria, se tornou uma pessoa realmente muito culta, escreveu muitos livros, muitos detalhes. Damos uma parada aí nele para falar de um outro caso. Ainda nos Estados Unidos, existia uma seita, talvez vocês já ouviram falar dos Mormons, dos Quakers. Lá na Inglaterra, houve um grupo que se desvinculou dos Quakers e ganhou um nome muito parecido, Shakers, porque durante o culto dele eles tinham como que um frenesi durante as orações, que acabou ganhando essa denominação. Os Quakers, ao longo do tempo, saíram da Inglaterra por perseguições, era um povo pacífico, mas vivia isolado, acreditava em conceitos pacíficos, acreditava na igualdade de direitos entre homens e mulheres. Vê, naquela época, isso estou falando ainda antes de eles chegarem nos Estados Unidos, que é 1770, por aí. Ao chegar nos Estados Unidos, uma dessas colônias dos Shakers, num determinado momento, num período ali, por volta de 1830, 1840, provavelmente, passaram a ter uns fenômenos mediúnicos na sua vila. De repente, eles começaram a ver índios, chamados pele vermelhas, né, pelos norte-americanos. Esses índios pediam licença para se manifestar e um ou dois pastores começavam a ter fenômenos de psicofonia, incorporavam, como vocês costumam escutar mais a palavra popular. Esses índios que se reuniam, faziam danças rituais. Aos poucos, os Shakers, eles foram percebendo que havia um porquê daquilo ali, que era justamente para eles ensinarem, orientarem os índios, mas os índios também orientavam. Por fim, num determinado momento, que acho que durou, eu posso estar enganado agora, acho que durou 7 anos esses fenômenos na vila. Eles falaram que agora eles iriam embora, mas voltariam. Eles voltariam e quando voltassem, eles tomariam o mundo. Invadiriam desde a choupana são os barracos, né, onde os mais pobres viviam, até os palácios. Eles dariam uma viva demonstração de tudo isso. E sumiram. Quando o Andrew Jackson desencarnou, ele tinha um diário, vamos dizer assim. No seu diário, no dia 31 de março de 1848, havia uma anotação muito interessante. Andrew Jackson falava o seguinte: hoje eu senti um sopro quente, um hálito quente no meu rosto e escutei uma voz. Não me lembro literalmente o que estava escrito, mas a ideia era o seguinte, do que estava no seu diário. Veja, meu irmão, hoje começou algo novo. Uma demonstração viva começou. Essa demonstração viva, justamente nessa data, que lembra muito o que os índios falavam sobre uma viva demonstração aos Shakers. As palavras até são meio trocadilhos, é interessante. Representa que lá em Hydesville, justamente nessa data, 31 de março de 1848, numa casa, 2 pisos, de madeira, nos Estados Unidos as tábuas não são colocadas, né, de forma vertical, mas horizontal, deitadas.
existia uma casa que estava alugada por uma família, a família Fox. John Fox e a Margaret Fox, mãe, tinha 2 filhas morando nessa casa. A Kate, que tinha na época por volta de 11 anos, e a Margaret, ou Marg, que tinha por volta dos seus 14 e 15 anos. 2 adolescentes. Apesar do conceito de adolescente não existir na época, né? Essas 2 jovens, eles haviam se mudado muito recentemente, foi ali em dezembro do ano anterior, estavam há poucos meses, mas a casa já era famosa. Haviam certos ruídos, outras pessoas que moraram anteriormente até se mudaram, mas até então estava tudo tranquilo, escutavam um e outro ranger na madeira, e quem morou em casa de madeira sabe que ela faz barulho, né? Principalmente quando o sol pega, frio e tal. Mas a Margaret, mãe, estava dormindo e escutaram o barulho. O John Fox levantou, foi procurar lá fora, não achou nada, sabia se era alguém, pensaram até que era alguém que estava tentando assustar eles, enganar, fazer uma brincadeira de mau gosto. Nisso as filhas também acordaram, porque às vezes acontecia deles perceberem uma tremulação em alguns móveis, se mexendo dessa forma, não uma coisa brusca ainda. E a Kate e a Margaret, filha, vieram para o quarto da mãe, ficaram juntos. E a mãe pensou, será que são espíritos? Será que não, deve ser alguém brincando? Nisso a mais nova pulou da cama e falou mais ou menos no sentido, seu pé rachado. Pé rachado é um termo que se usava, né, para aquela denominação mitológica do diabo, né? Ou de espírito se usava, né? Se vinculava muito essa questão do espírito como algo ruim. Faça o que eu faço. Ela deu 3 palmadas. Imediatamente, pancadas na madeira, na mesma proporção, 3 batidas. A Margaret levanta, faça o que eu faço. Estrala os dedos, novamente. Aí as 2 se apavoram. Voltam para a cama. Nisso a mãe percebe, pensa... nossa, começa a dialogar. Quantos filhos eu tenho? Não, ainda não, perdão, um pouquinho mais à frente. Começa a dialogar. Quem está aí? É uma pessoa? Nenhum som. Tal. É um espírito? Pancada. 2 pancadas. E através desse método, chamado no espiritismo de tiptologia, que é a comunicação através de pancadas, se estabeleceu a primeira comunicação desse processo que iria culminar nas mesas girantes, no espiritismo como nós conhecemos, em todo esse espiritualismo moderno. Primeiramente, as meninas falaram, mãe, já sei o que é. Alguém está querendo pegar uma peça, porque amanhã é dia 1º de abril. Então você vê que naquela época já tinha o dia da mentira, né? Olha que coisa legal, o fator histórico. Mas a mãe pensa, será? E aí as meninas, em vez de fazer pancadas, fazem o dedo, e o espírito responde. Opa, eles deduzem. Além de escutar, ele vê. A mãe pergunta, a idade das minhas 7 filhas. Ela tinha 7 filhas, só 2 moravam com elas. Tinha a Leia, que era mais velha, já casada. Ela era 20 anos, um pouquinho mais, até mais velha que as 2 meninas. E o espírito dá as pancadas de vida da idade em ordem crescente, decrescente das filhas da Margaret Fox, da senhora Margaret Fox, da senhora Fox. Inclusive dando a idade de uma criança que ela já tinha morrido com 3 anos de idade. E aí a Margaret, ela chama, pede para o senhor John Fox chamar uma vizinha. Se eu chamar os vizinhos, você continuará a se comunicar conosco? Ele responde que sim. Chama uma vizinha, faz novamente as perguntas. As meninas estavam extremamente assustadas. Nisso já vem o marido da vizinha, vem outro vizinho. Creio eu que isso foi numa sexta-feira. No sábado à noite, estava lotado a casa dos Fox. Diz um relato da própria senhora Fox, isso é um relato da Fox, presente no livro História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, que ela acredita que fossem 300 pessoas ali presentes. Isso era muita gente. Para os padrões da época ainda, era demais.
Eles chegaram nessa conversa a algumas conclusões. Que esse espírito havia sido assassinado naquela casa, era de um caixeiro viajante, um vendedor ambulante, para quem não conhece o termo, chamado Charles Rosman, que falou que havia sido morto há 5 anos atrás naquela casa, que havia seus corpos sido enterrados na adega. A casa tinha um porão, era comum em locais frios terem um porão, né? Havia uma adega, se havia sido enterrado lá pela pessoa que morava na época ali. Que eles chegaram à conclusão depois, isso o espírito não falou, ele não deu o nome de quem lhe assassinou, que era, na verdade, o casal Bell naquela época. Veio o David Fox, que era o irmão mais velho do senhor e da senhora Fox. Ele cavou naquela adega, mas ficava era tão fundo que começou a verter água e pararam. Tempos depois, o David continuou a escavação, ele achou uma tábua, cavando mais fundo ainda, achou alguns restos de cabelo, achou uma caixinha, que era uma caixinha de guardar coisas, e alguns ossos pequenos, que um médico falou que se tratava de ossos humanos, mas jamais acharam o esqueleto. Esse esqueleto foi achado somente em 1904, quando crianças brincando naquela casa, numa das paredes da adega, já danificadas, perceberam alguma coisa, foi chamado alguém e viu que o esqueleto estava, na verdade, embutido na parede. Deduz-se que o assassino tenha se arrependido de ter botado ali com receio de ser, de alguma forma, talvez, descoberto, talvez por ter mexido a terra, alguma coisa nesse sentido, e tenha tirado e colocado ali. Por isso tenha ficado os restos num ponto e o esqueleto em outra. Esta é uma das versões. Mas voltando, percebeu-se que os fenômenos aconteciam sempre na presença das meninas. É daí que se originou a percepção inicial de que algumas pessoas tinham a capacidade de facilitar essa comunicação com os espíritos. Se deu o nome posteriormente de médiuns, que mediam a comunicação, que são mediadores entre um e outro, as pessoas aqui vivas e as pessoas mortas, mediam a comunicação, os médiuns. Elas foram levadas para a Kate para a casa da sua irmã Leia, a Margaret ficou um tempo na casa do David Fox, seu irmão. A Leia morava numa cidade a 30 quilômetros de distância, chamada Rochester, era uma cidade já grande, possuía um grande auditório chamado Corinthian Hill, aonde as Margarets foram levadas, onde as meninas Fox, foram levadas para apresentações. Se montou comissões dos religiosos ali presentes. Eu acho que eles eram batistas, não me lembro mais. E foi feito várias coisas para tentar desmascarar a brincadeira. Se amarraram as meninas, mulheres vieram, despiram elas, verificaram se não tinham nada escondido. Chegou ao ponto da multidão, de 2 comissões, não conseguirem descobrir a farsa, né? A população se revoltou ao ponto de querer lixar as 2 meninas. Talvez elas não teriam tido a história que tiveram se não um pastor lá presente não se jogasse na frente da multidão e por ser um pastor muito querido, com uma imagem ética muito digna, eles não tiveram coragem de enfrentar aquele pastor. Ele as protegeu naquele momento. A partir daquele ponto inicial, elas vão perambular por vários salões, fazendo apresentações, porque os próprios espíritos solicitam a elas que façam apresentações públicas. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, naquela época, o espiritismo não é o espiritismo que vocês conhecem hoje. Não tínhamos nem Allan Kardec ainda surgido. Não havia livro dos espíritos. Não havia diretrizes de segurança. Não havia conceituação do que era esse negócio de mediunidade. Até, aliás, a Kate e a Margaret, que elas continuaram nas suas apresentações durante muitas décadas depois. Mesmo elas não sabiam o que acontecia com elas. Elas tinham dúvidas do que acontecia com elas.
Elas não sabiam se aquilo de fato eram espíritos que se manifestavam, se isso era ou não era espírito, se era coisa boa ou não era coisa ruim, porque elas tinham um conceito católico na mente delas, conceito protestante, cristão, da época, né? Das mitologias de diabo, de demônios, de influenciações de Satanás, toda aquela carga. Imagina a carga para duas mocinhas e depois duas mulheres novas, com base nisso. Como usando um termo atual, o bullying que sofreram. A respeito de tentar, já no início já foi quase serem mortas. E elas continuaram, elas iam para esses salões, se ganhavam dinheiro em cima disso, não havia essa ideia, não se sabia do perigo da sintonia espiritual com espíritos afins, perniciosos, não se tinha nada disso. Eram bandeirantes, estavam iniciando o processo de aprendizado sobre realmente o que é a mediunidade. Elas foram em salões, começaram a ter contato nesses ambientes que não são sempre muito elevados, com pessoas que lhes introduziram ao consumo de alcoólicos, tiveram problemas com o alcoolismo, ao ponto de, em um determinado momento, tiveram um conflito muito grande com a Leia. A Leia, a irmã mais velha, lembra que eu falei que houve uma epidemia mediúnica? Depois que surgiu isso, lembra os espíritos falando para o Andrew Jackson Days, hoje surgiu uma demonstração viva. Eles estavam se referindo a Hydesville, que era o ponto inicial. Já outros médios já vinham, existiam ali, mas aquele ponto era o que iria se alastrar, fazer como se fosse realmente uma planificação maior. Agora é um momento que nós vamos liberar as portas da mediunidade para muitos, para gerar uma comprovação massiva. A Leia também desenvolveu mediunidade, a irmã mais velha. Começaram a divulgar muito essa questão da imortalidade. Quando eu falo divulgação, veja, não há um abraçamento do espiritismo de Allan Kardec. Eles vão conhecer posteriormente Allan Kardec, os conceitos, mas não há um abraço ainda doutrinário dos conceitos de espiritismo. Isso é importante vocês saberem. Se está iniciando. O próprio Kardec não vai ser tão conhecido como é hoje, no período que ele viveu, que ele foi Allan Kardec. Allan Kardec é um apelido. Lá de 1857, com o surgimento do Livro dos Espíritos, até 1879, ele não era tão conhecido assim. E havia divergências. O espiritualismo moderno e o espiritismo tinham uma grande divergência em comum. O espiritualismo moderno, principalmente anglo-saxão, que é o de países ingleses, não aceitava o conceito de reencarnação. Enquanto o espiritismo, também anglo-saxão, mas francês, Allan Kardec, era fundamental o conceito de reencarnação para se compreender a justiça de Deus. Um estava preocupado com o estudo do fenômeno em si, da comunicação com os mortos. O outro, além disso, com o que tinha por trás, o raciocínio que isso gerava. Então você vai ver que muitos pesquisadores ingleses não quiseram saber sobre a reencarnação. Aquilo não podia ser pesquisado, não podia ser comprovado naquela época, porque depois, no século XX, Ian Stevenson, com seu monumental trabalho, Dr. Banerjee, Hernando Guimarães Andrade, através das pesquisas de lembranças de crianças que lembram de suas vidas passadas, mais do que comprovou isso. Mas, ali, o que acontecia? Havia essa vertente diferente. Também havia uma conotação racista ali por trás. Porque o inglês era como se fosse os Estados Unidos atual. Era o país dominante. Para o inglês, não seria admissível que numa outra vida ele pudesse reencarnar na pele de uma pessoa de origem africana. Ou mesmo reencarnar, se você era um aristocrata, na pele de um plebeu, de um aldeão, de um artesão. Ainda havia aquelas divisões de castas, né, na sociedade. Então, isso foi um ponto muito forte que o inglês não poderia aceitar a reencarnação. Tem essa conotação também para a época, que se tinha essa visão da época.
Porém, é preciso falar que o Arthur Conan Doyle, que era britânico, né, o criador, ele acreditava no conceito de reencarnação. Muitos livros que ele escreveu para o espiritismo têm o conceito de reencarnação embutido. Então isso não pode ser levado por nós como algo preconceituoso, como um rótulo. Que o não. A maior parte não acreditava. Já deu para dar uma boa pincelada sobre a história e como que era aqueles tempos para vocês. Nós vamos parar por aqui. Próxima aula eu vou continuar um pouquinho mais das irmãs Fox. Vou falar um pouquinho só de alguns pesquisadores de calibre grande como como William Crookes, foi um britânico também fabuloso. O Wallace, que foi um dos coautores da teoria da evolução, e outros tantos. E aí eu vou abrir a perguntas para vocês, tá? Então, se vocês estiveram com dúvida hoje, conselho, escrevam hoje a perguntinha, porque vocês não vão lembrar daqui a 15 dias, tá? Ok? Valeu? Intervalinho para comer pastel, depois a gente volta. Muito grato.